Gente, terra plana, terra redonda. Olha, vivemos num mundo tão globalizado. Pastor, como é que é isso de acordo com a Bíblia? Ivan, olha só, no tempo antigo aí, muitas pessoas acreditavam que a Terra era plana, ou algumas delas, por outra parte, acreditavam que ela era redonda, por outras razões. Mas acontece que nos dias atuais, muitas pessoas comentam, falam, citam, dizendo que a Bíblia ensina que a Terra é plana. Eles falam isso por causa do texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, que fala sobre os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Isso. E aí um pouquinho à frente, no Apocalipse capítulo 20, 7 e 8, ele fala que após os 1000 anos, Satanás seria solto e ele ia seduzir as 4 nações. Né? Aí ele cita Gog, Magog e assim por diante. Quando João ele fala a respeito dos 4 cantos da terra, ele cita ali, ele repete essa palavra 4 e 3 vezes, ligando os anjos aos 4 pontos cardeais. E ele usa nada mais, nada menos que uma linguagem, uma linguagem figurativa, né? Da mesma forma que nós usamos hoje. Quando a gente fala assim, o sol está se pondo, o sol não está se pondo, porque a gente não tem como guardar o sol. Né? Se eu perguntar para você agora que hora é, aqui para nós está 11h30 mais ou menos, mas se a gente for olhar para o outro lado, a gente vai ter, por exemplo, o outro extremo, de madrugada, talvez Japão, por exemplo, é noite nesse momento. Né? Mas é claro que quando a gente olha para a Bíblia, eu queria abrir a Bíblia nesse momento. Jó capítulo 26, o versículo 7 diz o seguinte: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Aqui, primeiro ponto, faz pairar a terra sobre o nada. Quando eu era criança, eu me lembro que no colégio a professora de geografia trazia um globo. E aí tinha um ferrinho assim que fazia com que o globo girasse, né? Verdade. E quando eu era pequenininho, eu imaginava que a Terra era assim, tinha alguma coisa que firmasse ela ali, exatamente, né? que segurasse. Mas aí depois que eu comecei a entender esse texto aqui, Deus faz pairar a Terra sobre o nada. Mas o texto continua. No versículo 8, ele fala o seguinte: prenda as águas em densas nuvens. De onde vem a chuva? A chuva vem das nuvens, né? E aí o texto 9 diz assim, encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. No versículo 10, traçou um círculo à superfície das águas. Ou seja, aqui a gente percebe realmente de que Deus ele mantém a terra sobre a superfície, manteve um círculo, e Isaías 40, 22, ele fala que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Então a gente vê lá em João uma linguagem figurativa, da mesma forma que nós usamos hoje, quando a gente diz, por exemplo, que o sol está se impondo. Redondo e plano e tal, isso é uma coisa que se discute muito hoje em dia, né? Sim. E só uma dúvida aqui, Ivan, se você pudesse até ajudar a gente, é o seguinte: quando você lê lá no versículo de Jó 26, Jó 10, 26, 10, isso. Quando diz, traçou um círculo, aí eu te falo, Ivan, será que deste círculo a gente pode inferir que é uma evidência de que a Terra é redonda e não plana? Sim ou não? A gente pode fazer isso? Por falar do traçar um círculo, só pelo fato de traçar um círculo, acho que não tem nada a ver. Não porque ela porque pode aqui, ser plana e ser um círculo. Aqui, eu posso traçar um círculo aqui. E ela vai continuar sendo plana. Esse tema é o seguinte, resolvido por Ellen White, não sei se os irmãos aqui sabem, ele não está. E eu trouxe aqui um texto de Ellen White, ele é bem conhecido aí para quem está envolvido nesses debates aí, faz parte do Manuscript Releases, manuscritos liberados, digamos assim, que ele não tem no português, é só no inglês. E aí ela começa o texto dela falando assim, olha, para quem está envolvido nesse assunto aí, nesses debates, é importante até a gente saber isso. Ela diz, é melhor orar e humilhar a alma perante Deus e deixar o mundo, redondo ou plano, ser como Deus fez. No finalzinho ela diz assim, seja o mundo redondo ou plano, isso não salva uma alma, mas o que importa é que os homens acreditem e obedeçam a Deus, no contexto. Então, é só para colocar um assunto interessante aqui. Ela entrou nesse assunto, mas não falou nada. Ela entrou só para dizer que isso aí, na realidade, não é uma coisa importante. A gente não precisa ficar discutindo isso. Assim como ela fala em outros lugares, alguns outros assuntos, mistérios, envolvendo não só o universo, mas envolvendo o próprio Deus.
não são assuntos que Deus revelou e nós não temos a capacidade de saber, de resolver. Nem tudo está revelado para nós. Sim, tem coisas sim. que só saberemos quando estivermos do lado dele. Deus só revelou o suficiente para a gente. O Fábio falou a questão teológica, né? Muitas pessoas debatem, entram em discussões e até mesmo talvez percam até a amizade por questões de debates. Se é plana ou redonda. Esse é um exemplo, né? Mas tem N outros exemplos. Sim. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a Bíblia, a gente percebe que o cristianismo, para a gente ser salvo, a gente tem que seguir um único modelo, Jesus. E Jesus ele não debatia nada disso. Ele apenas era uma pessoa simples, estava com as pessoas, se relacionando e ajudando as pessoas.